Pois bem, amada igreja, começamos hoje uma nova série de mensagens, de estudo. Faremos uma grande introdução, uma apresentação do livro, do contexto dos chamados evangelhos. Na verdade, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho de Jesus, evangelho de Deus, segundo os evangelistas, que foram inspirados por Deus para escrever esses livros, estas biografias de Cristo Jesus. Então, escolhemos o livro de Marcos por algumas razões que vamos entender hoje. Apesar de ser o menor dos evangelhos, ele é o mais antigo, muito conciso e ao mesmo tempo profundo demais. Vamos ouvir grandes coisas de Deus. Certamente o Espírito Santo há de instruir, falar, educar, curar, sarar, renovar, avivar. Oh, glória a Deus, dar firmeza à casa da igreja de Jesus. O tema então estudado nesta manhã será o tema de toda a série. Você vai notar que esse tema vai estar sempre pequenininho lá em cima, como já está, e depois a cada mensagem um tema, um título diferente. Mas o grande tema, o grande assunto de Marcos: Jesus, o Messias, Filho de Deus, Salvador de todo aquele que crê. Diga glória a Deus por isso, amada igreja. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 1, depois 14 e 15. Assim diz a palavra inspirada e santa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oh, glória, 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 aleluias. Santo é o nome de Jesus, bendito é o seu Evangelho. Vamos orar a Deus e pedir ao Pai que nos conduza pelo estudo da sua palavra. Santo Deus e amado Pai, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Conhecemos, Pai, a graça de Deus que superabundou sobre o nosso pecado. O Evangelho de Cristo que transformou as nossas vidas, a nossa prática, nosso modo de agir e pensar, causou em nós arrependimento e fé. E agora vivemos com estes paradigmas, vivemos com essas bases de vida. Sempre será o teu Evangelho os parâmetros, os ditames da nossa fé. Precisamos então, ó Deus, realmente, profundamente, mergulhar na palavra, mergulhar no Evangelho. Precisamos conhecer, para que possamos andar como filhos da luz, ressurretos, e possamos testemunhar o Cristo do Evangelho, o Cristo que fez uma obra grande em nossas vidas. Ó Pai, ensina-nos. Queremos aprender contigo, queremos comer esta palavra, queremos beber desta água potável. Esta é a palavra santa, linda, poderosa, iluminada, sacrossanta, inspirada, viva, eficaz, cortante. Oh, que palavra! É a
tua palavra. Queremos aprender dela, Senhor. Me use, Pai, que eu diminua neste altar um mero detalhe, um mero instrumento para a propagação da tua palavra, os textos, as escrituras, sola escritura e tota escritura, somente pela escritura e por toda escritura. É isso que nós te pedimos, Paizinho, e pedimos com reverência, e pedimos com santo temor, porque estamos falando da palavra de Deus. Em o nome de Jesus oramos, e o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amada, obrigado, amado diácono, irmão Carlinhos. Família do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus, santos e preciosos, chamados em Cristo Jesus para serem evangelistas, para serem propagadores do Evangelho e discípulos de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Abrimos hoje uma nova série, estudando o livro de Marcos, que faz parte de um contexto maior, conhecido como os Evangelhos. Entenderemos a razão de mais de um Evangelho, ou mais uma visão do Evangelho, visões do Evangelho. Entenderemos os pressupostos, as finalidades, e por fim, cada capítulo será estudado buscando acuradamente extrair a mensagem do texto. Eu não trago aqui um pensamento já pronto, e aí depois que eu tenho o pensamento pronto, eu penso, agora deixa eu procurar na Bíblia o que a Bíblia, para embasar o que eu já tenho aqui. Não, é o inverso. Deixa eu ver o que a Bíblia diz, para então eu formar a ideia, o pensamento e pregar a palavra de Deus. Essa será a nossa busca, essa será a nossa corrida. Então a Bíblia Sagrada valoriza a diversidade de posicionamentos na apresentação de cada evangelista sobre a pessoa, a vida e a obra de Jesus. É como disse um teólogo, é como 4 alpinistas que escalam a mesma montanha, só que em lados diferentes. A montanha é a mesma, mas eles escalam em lados diferentes. E assim eles têm uma perspectiva singular da mesma paisagem. E você vai notar, então, que cada pensamento extraído do texto será aplicado nas nossas vidas diárias. Por isso, já começo lhes dizendo a importância da diversidade de denominações. É uma utopia achar que neste mundo a Igreja Cristo Vive Missão vai ter todos os membros do mundo dentro da sua igreja. O Senhor valoriza a diversidade de posicionamentos. Há pastores que falam muito baixinho, sabe, como se estivessem conversando, e faz o estudo da palavra. Tem ovelhas para ele. Há pastores que gritam o tempo todo, e você entra com um fone de ouvido para dar uma abafada. Ele prega o texto bíblico e tem ovelhas para ele. Tem pastores que são mais naturais, às vezes fala mais baixo, às vezes fala mais alto, tem ovelhas para ele. Então, a diversidade de posicionamentos foi valorizada, porque você tem diferentes objetivos, diferentes públicos, diferentes visões da mesma escalada da montanha. Por isso temos Mateus, Marcos e Lucas como conhecidos evangelhos sinóticos, e temos João, conhecido como o 4º evangelho, que traz uma visão de Cristo Jesus como sendo
o Deus triuno, a segunda pessoa da triunidade ou trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e quem estava andando na terra era Deus na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus veio do céu sem deixar de ser Deus e retornou para o céu sem deixar de ser homem. Porque nós não poderíamos olhar a figura de Deus Pai, porque a Bíblia diz que Ele habita em luz, o quê? Inacessível. Então, quando nós olharmos para o Deus único, que tem 3 pessoas em um, nós olharemos e veremos quem? Jesus, que retornou para o céu sem deixar de ser homem. E terá as marcas lá para todo sempre, as marcas do pagamento do nosso pecado. Diga glória a Deus por isso. Então, por isso, cada evangelho vai trazer, ou cada livro vai trazer uma visão da vida, da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Então, são livros biográficos que retratam o nascimento, a vida, os ensinos, as obras, a morte, a ressurreição e bem como a ascensão de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi recebido em glória e hoje Ele governa céus, terra, nações com o poder da sua destra. Amado, podemos dizer que Cristo está no controle das nossas vidas. Diga glória a Deus por isso. Diga, Jesus Cristo está no controle da minha vida, do Brasil, da América do Sul, do mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. Então, escolhemos Marcos. E precisamos saber quem foi esse homem. Onde é que partiu esse livro? E o conhecimento desses pressupostos vão nos dar conexões com outros livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E à medida que o passo a passo vai avançando, nós teremos uma ampla visão da palavra de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia, amados. E se você conhecer esta palavra profundamente, ela vai trabalhar nas tuas emoções, ela vai trabalhar na tua vida, ela vai trabalhar na família, ela vai trabalhar nos teus passos. E às tantas você vai dizer como Pedro disse, como é bom crescer em graça e em conhecimento. Glória a Deus por isso. Então João Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, que lá em Atos dos Apóstolos nos é mostrado que era na casa desta mulher, Maria, que a igreja estava reunida em oração. Amado, eu quero dizer uma coisa, vale a pena você estar em casa fazendo culto no lar. Vale a pena você reunir a tua família para fazer orações a Deus. Aproveita o nosso culto online, a live, para reunir a tua família. Não é uma coisa boba, uma coisa singela, vai fazer a diferença, poderá fazer dos teus filhos e netos grandes evangelistas para a glória do Senhor. Então, a nossa atitude é usada por Deus. E Maria era uma mulher de muitas posses. Ela possuía condições de reunir pessoas na sua casa. Barnabé, que era um homem também de muitas condições, era da sua família. Então ela fazia o culto, ela fazia a oração, reunia o povo em sua casa. E no contexto de Atos, a igreja estava sendo perseguida por Herodes, que já havia matado Tiago, irmão de João, e prendido a Pedro para matá-lo depois da Páscoa. Vamos ver esse contexto, estamos conhecendo a família, a estrutura de João Marcos. E aqui diz em Atos, e os meandros que formaram a vida espiritual desse evangelista. Às vezes a gente vê o Neymar fazendo embaixadinha e pensa que é fácil. É muito fácil, parece que é fácil fazer embaixadinha. Só que é fácil para o Neymar fazer embaixadinha. Não é verdade? Então, quando a gente vê
um livro como esse de Marcos, talvez algum escritor, alguém na sua pretensão, olha, isso também é difícil. A gente precisa conhecer os meandros da formação desse homem para entender como é que Deus estava usando a vida daquele servo. Então, em Atos 12, versículo 7, a palavra diz assim, maravilhosa do Senhor: eis, porém, que sobreveio, Pedro estava na prisão, e eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o anjo ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Olha que tremendo, amado. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Antes de ler o 12, digam glória a Deus aí, amado. Diz que Pedro estava lá preso, veio um anjo, acordou ele ficou naquele estado sonâmbulo, não sabia que era real o que estava passando, ele pensava que era uma visão, e passou a primeira sentinela, passou a segunda, haviam 16 soldados, 4 grupos com 4 soldados, toda a galera lá musculosa, bodybuild, fitness, da Bodytech, todo mundo malhando lá, e o Pedro foi lá, passou a porta, se abriu automaticamente, o anjo saiu e ele disse: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo. Agora eu sei que Deus enviou o seu anjo. Amado, haverão livramentos de Deus que você só vai se aperceber depois de ter acontecido. Quando o livramento estiver concluído, a obra maravilhosa do Senhor tiver sido feita, você vai dizer: Deus, o Senhor enviou o seu anjo que me livrou. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz, versículo adiante, versículo 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir até onde? A casa de Maria, mãe de quem? João, cognominado Marcos. João, Yeshua, Yohan era o seu nome judeu, e Marcos era o seu nome romano, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Mas o povo não estava lá jogando carteado, eles estavam congregados, orando a Deus. Aí diz que quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca, mulher? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo dele. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram-no, ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Amado, você imagina ser um discípulo de Pedro, e aí Pedro chega e fala: rapaz, eu estava preso, tinha um monte de soldado, de repente fui acordado por um anjo, o anjo me acordou, e eu achava que estava sonhando. Quando passei no meio de todo mundo, ninguém acordou, a porta se abriu, e quando eu vi eu estava livre. E agora, quando cheguei aqui na casa da tua mãe, estava todo mundo orando por mim. Que alegria! Deus livra o seu povo das mãos do inimigo. Aleluia!
Você imagina o tamanho da edificação e a fé que veio no coração daquele jovem. A edificação e a fé estribada sobre a rocha na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem que cresce ouvindo bons testemunhos, como Deus me livrou, como Deus me instruiu, como Deus respondeu, como aquela mensagem foi maravilhosa, como Deus fez a sua obra. Amados, estamos construindo uma nação evangélica, estamos construindo uma nação forte, e às tantas vamos dizer: foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que livrou, foi o Senhor que enviou a sua obra e o seu anjo, Ele é que fez todas as coisas. Então Marcos estava bebendo de águas do poder de Deus. A sua família era cristã, a sua família cria, era crédula, a sua família vivia a obra de Deus. Marcos era primo de Barnabé, foi auxiliar de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E nós não sabemos bem a razão, mas nessa primeira viagem, João Marcos abandonou a Paulo e a Barnabé. O que a Bíblia nos diz é que quando saíram para a missão evangelística, Barnabé era o responsável. Do meio para o final, Paulo se tornou responsável. Na época, Saulo. Talvez Marcos poderia ter pensado: olha, com Barnabé, meu primo, eu tinha confiança, mas com Saulo ainda não conheço, não tenho confiança. E aí resolveu abandonar. Não sabemos. A Bíblia diz que Paulo ficou doente. Talvez João Marcos, na sua inexperiência e juventude, tenha achado: sou muito jovem para pegar malária, vou embora. Mas ainda aquele homem estava sendo formado, estava sendo preparado. Posteriormente, a obra de Deus foi feita, e Paulo cita Marcos como seu colaborador e pessoa útil para o ministério. Você se lembra que Paulo, na segunda viagem missionária, não quis que Marcos fosse para a missão com eles. Paulo estava colocando Marcos no banco. Você já viu quando alguém na igreja faz uma besteira e faz um negócio que não deve, e o líder coloca ele no banco para ele não fazer nada? Então Paulo colocou Marcos no banco durante um tempo, mas como Deus tem uma obra, a obra continuou sendo feita, a justiça e a disciplina foi aplicada, e no final da vida, Paulo teve a ajuda de Marcos e disse: Marcos me é útil e cooperador para o ministério. Se alguém esteja se sentindo invalidado, alguém esteja se culpando, alguém não consegue se perdoar por alguma coisa errada que fez no ministério, um passo errado que deu na sua vida ou no ministério, mas eu quero lhe dizer que o Deus que restaurou a Marcos, o Deus que trabalhou na vida de Marcos, o Deus que tirou o medo, ou sei lá o que foi daquele coração, que lhe tornou um fugitivo das missões e transformou-o num grande evangelista da graça de Deus, este é o Deus que pode fazer uma grande obra na tua vida também. Então ele recebeu muito investimento espiritual, não só de Barnabé, seu primo, mas especialmente de Pedro. Tanto que Marcos foi chamado filho de Pedro, de sorte que todos os relatos precisos que estão no Evangelho segundo Marcos foram recebidos diretamente de Pedro. Ou seja, Pedro passou todo o contexto da vida de Jesus para Marcos, e Marcos também tinha uma fonte chamada fonte Q, ou do latim fonte Quelle, que era uma coletânea de tradições da vida de Jesus. De maneira que com isto nós podemos afirmar que o texto de Marcos é fidelíssimo, sacrossanto, inspirado, palavra de Deus e útil para abençoar a comunidade da Igreja Cristo Vive Missão hoje no século 21. E se você recebe, diga glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então provavelmente Marcos escreveu de Roma, porque no final da vida Paulo disse:
chamem-me Marcos, ele me é útil para o ministério. De fato, ele escreveu para os romanos, e por isso o livro de Marcos tem algumas peculiaridades que nós precisamos conhecer. Ele apresenta Jesus como servo. Jesus, depois vamos estudar, vai dizer que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele apresenta Jesus como servo. Jesus está sempre fazendo alguma coisa. Jesus está sempre pronto para o labor. As expressões imediatamente, logo e então, que são palavras de conexão de um ato para outro ato, palavras que conectam que Jesus estava fazendo uma coisa e logo, imediatamente, foi fazer outra. Essas expressões aparecem 45 vezes em Marcos. É muita coisa. Os romanos não ligavam muito para as palavras. Os romanos eram práticos. Os romanos eram pragmáticos. Eles queriam ver atitudes, eles queriam ver ações. Então, no Evangelho segundo Marcos, Jesus está sempre servindo. Jesus está sempre fazendo alguma coisa. E eu creio, amados, que os grandes líderes dessa nação são líderes servidores. Nós fomos chamados para servir. Diga glória a Deus por isso. O líder que quer liderar pela imposição, pelo grito, faça isso, amado, isso aí é fadado à vergonha. O líder, ele é sempre o primeiro a praticar. Ele é o exemplo das pessoas. Estávamos conversando isso agora há pouco mesmo. Situações complicadas que o amado presbítero tem enfrentado na companhia. Mas ele disse, por outro lado, é bom, isso é muito bom está acontecendo, porque todos os meus liderados estão tendo a oportunidade de ver a minha postura e a minha confiança em Deus, que está no controle de todas as coisas. É um líder servidor. Glória a Deus. É um líder servidor. E também Marcos, nessa foco de escrever aos romanos, ele diz que o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está chegando, e ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, metanoia e salvação. Arrependimento não é apenas um sentimento difuso, um sentimento que você apenas cai uma lágrima e depois você não está nem aí, esquece. Arrependimento faz parte do choro, faz parte do sentimento, mas arrependimento é mudança de direção. E não é 360 graus, que a pessoa diz, Deus me muda 360 graus. Aí Deus fala, está indo para cá para o pecado. Quer que eu mude 360? Tá bom, mudou 360. E a pessoa volta para o pecado. Vamos orar certo. Deus muda 180 graus. Você está indo para lá, depois você vai para lá. Ele muda toda a vida. Diga amém por isso, amado. Às vezes fomos para Israel, teve um jovem que foi parado no aeroporto. E aí ficamos 1h30, porque ele tinha uma cara meio de, sei lá, tinha uma bomba lá, aquela barba grande, tem todo um preconceito. Ficou 1h30 parado lá. E a gente lá orando, meu Deus, livre esse jovem, para 1h30 no aeroporto de Ben Gurion. Amados, passamos 10 dias lá, ficamos 10 dias. Passamos Israel, maravilhoso. Já tínhamos esquecido aquilo, que bênção Israel. Na hora de ir embora, pedimos uma irmã lá do seminário para orar. E ela ora, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, leve-nos para casa da mesma forma que o Senhor nos trouxe para Israel. O que aconteceu? 1h30 parado no aeroporto com aquele irmão lá de novo preso. A gente falou, amado, você não sabe orar? Ele falou, da mesma forma, tá bom, está atendida a oração. Ficou mais 1h30 preso. Então, quando orar, amado, 180 graus, é mudança, arrependimento, é metanoia, para a glória do Senhor. Então, quando há arrependimento, haverá também salvação. Então, são focos do livro. Amado, eu creio que quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo convence o arrependimento. O Espírito Santo leva a pessoa
ao juízo, à justiça e ao arrependimento, porque sem a ação do Espírito Santo ninguém se arrepende. Sem a ação do Espírito de Deus ninguém se convence de pecado. Mas quando o Espírito de Deus está trabalhando, amado, tão grande salvação há de ser derramada sobre a igreja de Jesus. E haverá gozo e alegria. Então Marcos vai enfatizar Jesus percorrendo vilas, aldeias, cidades. E à medida que Jesus o faz, Jesus vai pregando a palavra, vai curando os enfermos, vai libertando os cativos, vai restaurando os quebrantados. Jesus, à medida que vai de cada vila, em cada aldeia, em cada cidade, em toda Decápolis, Jesus vai manifestando o poder de Deus na vida das pessoas. E esse é, na verdade, o evangelho mais querigmático de todos. Ou seja, é o evangelho da pregação, é o evangelho do anúncio, é o evangelho da proclamação. Jesus faz discípulos para o querigma, Jesus faz discípulos para a proclamação, Jesus faz discípulos para anunciar. Jesus mostra: filhos, nós temos uma mensagem preciosa, e todo aquele que tem uma mensagem preciosa, o que ele quer fazer? Ele quer anunciar, ele quer falar, ele quer disseminar, ele quer falar para todo mundo. Aquilo que Jesus fez na minha vida, ele pode fazer na tua vida também. Por isso é o evangelho querigmático. E Jesus disse: olha, se tal e tal cidade não receberem vocês, sacudam a poeira dos vossos pés, porque em verdade vos digo que mais rigor haverá para tais cidades do que para Sodoma e Gomorra. Você veja que rejeitar o evangelho é mais terrível do que as práticas de Sodoma e Gomorra. Haverá mais rigor, tamanha é a preciosidade da palavra. Então veja em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh, glória a Deus por isso. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Olha aí as expressões, veja. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. O que é que eles fizeram? Seguiram após Jesus. Amado, que saia esta manhã pessoas recebam o chamado para seguirem Jesus, para pregar a palavra. Você que não tem falado de Jesus, fala de tudo, fala de Jesus nesta manhã. Então Marcos foi o primeiro a usar o termo evangelho para essas poderosas biografias de Jesus. Veja no versículo 1, depois 14 e 15 de Marcos, diz lá: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi Marcos o primeiro a usar a palavra evangelho. Hoje todos falam evangelho, evangelho, evangelho. Quem foi o primeiro a cunhar a palavra evangelho? Foi Marcos. Agora você está conhecendo a raiz daquilo que nós cremos e vivemos. Aí versículo 14 ele diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então você percebe que o evangelho tem um conteúdo. Crede no evangelho. E nós precisamos destrinchar isso, dissecar o que é o evangelho pregado, porque muitos, amados, muitos evangélicos precisam ser convertidos. Muitos evangélicos não conhecem Jesus. Muitos evangélicos conhecem a pedrinha mágica, a rosa não sei de quê, a vassoura do monte, o óleo da unção. Eu compro a ceia do Senhor numa casa, eu estava lá, gente, você entra, parece um mercado. Aí colocaram assim, eu estava lá comprando a ceia, aí colocaram assim em cima do balcão,
os vidrinhos das 7 unções. Meu Deus do céu, deixa eu ir embora logo. O vidrinho das 7 unções. Eu nem perguntei o que era aquilo, que eu não queria me espantar. Mas então eu vou lhe dizer, amado, é o evangelho que está aí fora. Em boa parte, não em todas. Não generalizamos. Mas quando você vê, sabe, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, estas heresias precisam de ser combatidas. Então o evangelho é boas novas a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Contém tanto história quanto teologia. Ou seja, podemos dizer que o evangelho segundo Marcos e os outros evangelistas são histórias que contêm uma mensagem. Do grego evangelizomai, ou seja, pregar boas novas, ou seja, histórias que têm mensagem, evangelizomai, ou seja, os evangelhos são constituídos de sermões a respeito de Jesus. Amado, cada passagem da vida de Jesus é um sermão que pode transformar a vida de alguém. Todas as experiências práticas, os milagres, Jesus não fez coisas simplesmente por fazer. A vida de Jesus é o evangelho. Jesus é o evangelho. Se você conhece a vida de Jesus, se você prega a vida de Jesus, você prega o evangelho transformador para arrancar pessoas da escuridão, para tirar pessoas das trevas, para restaurar o quebrado, para libertar os cativos, para libertar os endemoniados. Pessoas que estão nas mais densas trevas verão grande luz brilhar pela pregação de Jesus, o Senhor dos Senhores. Este que é o evangelho. Sim, o evangelho de Jesus pode arrancar alguém agora do seu quarto escuro, da depressão, da mentira, do engano, do alcoolismo. Pode arrancar alguém do desejo de morte e trazê-la de volta e dizer: Cristo Jesus é a minha vida. Então, ao relatar os acontecimentos, os fatos históricos, os evangelistas selecionaram detalhes da vida de Jesus que ressaltavam o significado teológico daqueles acontecimentos. Ou seja, por trás de cada perícope, por trás de cada fração de texto, nós encontramos tanto uma narrativa histórica confiável, onde Pedro foi a fonte e a coletânea dos ditos de Jesus, uma fonte do primeiro século, tanto quanto temos uma teologia profundamente relevante. Isto é conteúdo para a pregação do Evangelho. Veja um exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo, você veja, amado, anteriormente ele estava falando do batismo de Jesus. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Você imagina alguém que diga assim: bispo, acabei de entrar para a igreja e já veio saraivada e problema para a minha vida. Eu achei que quando entrasse para a igreja ia ser mar de rosa, eu ia pegar um chimarrão, eu ia tomar aquele chimarrão, um sorvetinho na beira da praia, ia ser um negócio, irmão. Acabei de entrar para a igreja, parece que vieram feras contra mim. Sim, o diabo está nervosinho, o inferno está nervosinho, perdeu uma alma, mas os anjos estão com você, amado. Deus está no controle da tua vida, amado. Você foi liberto de toda mentira, e conhecereis a verdade vos libertará. Satanás não ganhará mais vantagem contra a tua vida. Tu és cabeça e tu não és cauda. Tu estás nas mãos de Jesus Cristo, ainda que esteja num deserto. Então a ideia central dessa apresentação, desse contexto do livro de Marcos é que o ponto central das boas novas, quem é? É Jesus. O ponto central das boas novas do Evangelho é Jesus, o Messias, que se revela como Filho de Deus.
ao dar início à era do reino de Deus. Então essa identidade é declarada primeiro pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelo precursor messiânico. Quem foi o precursor messiânico? João Batista, a voz que clama no deserto. Ou seja, os profetas profetizaram a respeito do Messias, Filho de Deus e Salvador do povo. No Novo Testamento veio lá João Batista preparando o caminho do Messias, Filho de Deus, Salvador do povo. Essa é a ideia central do Evangelho. Então Marcos 1 apresenta a pessoa que nós estamos estudando, Jesus, Messias, Filho de Deus. Isaías dá testemunho do servo sofredor. Nós estamos conhecendo quem é Jesus, as obras de Jesus e os passos de Jesus, porque ele disse: segue-me. Se nós somos servos de Jesus, não te espante quando vier o sofrimento, não te espante quando vier a perseguição, mas também creia que Jesus ascendeu ao céu, recebido em poder e glória. Ele está no controle das nossas vidas e certamente em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então nós já sabemos o final, mas nós precisamos conhecer o caminho. As pessoas se espantam, não sabem o que é evangelho, estão na igreja somente para a campanha dos 318, a campanha do não sei o que. Cadê o evangelho? Então Isaías dá testemunho de Jesus como servo sofredor. João Batista dá testemunho a Jesus dizendo: ele é maior do que eu. Diga glória a Deus por isso. Amado, que na igreja de Jesus ele cresça e nós diminuamos. A sua identidade como Messias é atestada pelo Pai em seu batismo. Quando no início do ministério Jesus está sendo batizado, diz que os céus se rasgam e uma voz do céu vem e diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. De quem era aquela voz? Era teatro? De quem era aquela voz? Era do Pai, Deus Pai. Deus Pai estava dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diga glória a Deus por isso. É o que a Bíblia diz. Então, se eu disser que a pessoa de Deus é somente uma pessoa, isso é uma heresia, que em 2000 anos de história da igreja sempre foi combatida, chamada de unicismo. Não é um só, são 3 em 1, 3 em 1, não é 1 em 3, é 3 em 1. Deus Pai diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Amado, Jesus é Deus Filho. Nós temos um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Quem morreu na cruz não foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, e possivelmente vai pregar o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho, homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. O que passar disso não é bíblico. Então, amados irmãos, e ainda pela derrota de Satanás em sua tentação, Jesus se revela, portanto, 100% homem e 100% Deus. Ou seja, aqui em Marcos 1, 12, 13, que nós lemos, Jesus passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Quando nós lemos o relato lá de Mateus, a sensação que Jesus estava no deserto, bonzinho e tal, legal, e de repente no finalzinho só que apareceu Satanás e disse: olha, se você tem fome, aqui é comida, se tem, pula ali, isso aqui, então dobra aqui. Não, ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas ele venceu todas as coisas. Ele não pecou em nada. Diga aleluia! Glória a Deus! Então veja, amados, vamos usar só 5 minutos rápido, porque hoje é uma apresentação, uma abertura geral. Importante esses conceitos, esses conhecimentos para o crescimento da igreja. Isaías 40, olha como é que Jesus é apresentado pelo profeta Isaías. Versículo 1 a 11 diz assim:
Consolai. Amado, eu recebo essa consolação em meu coração. Você que chora, seja consolado, amado. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Shema Israel, está dizendo o Senhor. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca essa erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Seca essa erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, que permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Diga, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Olha lá, amado, olha lá, amado, como pastor, olha aí o nosso Deus, diga glória a Deus por isso. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Olha, até aqueles que ainda estão no leitinho, até aqueles que ainda não conhecem muito bem a doutrina, até os que estão no leitinho, ele vai guiar mansamente a tua vida, amado. Ele vai tomar nos seus braços o seu povo, o seu rebanho, e vai dizer, não temas, eu estou no controle da tua vida. Este é o nosso Deus, este é o nosso pastor. Então, nesses minutinhos finais, Marcos tem a intenção de apresentar um relato histórico de Jesus, provando que ele é o Messias, que ele é o servo sofredor de Deus, que ele é o Filho de Deus, que tem todo o poder em suas mãos para salvar os pecadores, pois afinal ele é Deus. E se ele não fosse o Filho de Deus, e logo sendo Deus, não teria poder para salvar. A sua morte seria como a morte de um homem qualquer, mas ele era 100% homem, vencedor no deserto, e 100% Deus, ressuscitado dentre os mortos. Diga glória a Deus por isso. Então, diversas passagens ao longo dos estudos nós vamos ver. Por exemplo, não vamos ler agora, mas em Marcos 1,11 diz, tu és o meu filho amado. Em 4,41 diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é que o vento e o mar lhe obedecem? É o Criador de todas as coisas. Ou então, em 1,24, os próprios demônios, quando Jesus chega, os demônios dizem, que queres conosco, Jesus? Vieste para nos perturbar antes do tempo, pois sabemos quem és, tu és o Santo de Deus. Amado, o inferno treme perante o nome de Jesus. Ou Pedro, quando disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou ainda em Marcos 10,46, vamos lá, irmão Eliado, Marcos 10,46, até o versículo 52, diz assim, e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu,
Olha quantos Bartimeus podem estar ouvindo a mensagem esta manhã aí, pelas nossas ondas da internet. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe o que esse cego está dizendo, amado? Sabe o que esse homem está dizendo? Jesus, tu que és o cumprimento de todas as profecias messiânicas. Jesus, tu que és a geração e a raiz de Davi. Jesus, tu que nos liga todos nós à descendência de Abraão. Jesus, que está sentado no trono de Davi. Diga glória a Deus por isso. Tem misericórdia de mim. E aí ele diz, 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, olha aí Jesus movendo a fé daquele homem: que queres que eu te faça? Às vezes parece óbvio, um cego quer ver, mas você tem que falar, amado. Você tem que proclamar. É o querigma, fale. Se você crê que Deus pode te curar, fala: eu creio que tu podes me curar. Não deixa a doença te vencer, não deixa os estigmas te vencerem, não deixa o mal e a escuridão te vencer. Você está diante do Mestre, você está diante do Todo-Poderoso, você está diante daquele que não tem limites para agir. Diga para ele: Mestre, eu quero tornar a ver. Versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que pessoas sejam saradas, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam levantadas do pó e do monturo, que pessoas passem a seguir esse Jesus que ama, esse Jesus que cura, e esse Jesus que diz: olha aí, multidão, vocês que estão apertando ele, mandando ele calar, não manda esse cara se calar não. Venha cá, vem aqui, traga-o até mim, porque eu posso fazer uma obra que vocês não podem, mas eu posso fazer uma obra. Às vezes as multidões do mundo vão te apertar, amado. As multidões do mundo vão te mandar calar. As multidões vão dizer: você está à beira do caminho, você é um cego, você é um mendigo, você não serve para nada, morre de uma vez. Mas Jesus está ouvindo o teu clamor, Jesus está ouvindo a tua voz, mesmo no meio daquela multidão ensandecida, e gritos e barulho de todo lado. Jesus identifica a voz de um clamor: tragam-me, porque eu vou curar esse homem hoje. Esse é o Jesus, o Messias. Esse é o servo sofredor que tem todo o poder para curar. Então a intenção de Marcos, segundo lugar, é enfatizar o discipulado, que significa seguir a Cristo e andar em seus caminhos. Foi o que este homem fez. Ele seguiu a Cristo estrada fora, a fim de instruir cristãos sobre o que a teologia chama de cristologia, ou seja, o que fez Jesus e quem era Jesus. É isso que vamos aprender. E ainda a evangelizar os não cristãos. Para isso, Jesus realizou milagres, ensinou verdades maravilhosas e preparou pessoas para o reino de Deus. Amados, o que nós estamos fazendo aqui é implantar o reino de Deus neste mundo, que será plenamente implantado na segunda vinda de Cristo. Para isso a mensagem tem que preparar pessoas para o reino de Deus. Então, entendemos que seus milagres enfatizam sua autoridade absoluta sobre a criação.
e a sua morte provê resgate pelos pecados e uma nova aliança com Deus. Jesus mostra, portanto, no livro de Marcos, que por esta mensagem milagrosa, poderosa sobre toda a criação, por esta mensagem poderosa que anuncia a morte e a ressurreição do Senhor, provendo libertação e livramento dos pecados e uma vida religada a Deus para toda a eternidade, por essa mensagem deve-se dar a vida, posto que sem esta mensagem não há vida. Isto é o conteúdo de Marcos. E em Marcos 8, 35 e 10, 29 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, mãe, pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esta passagem tem duas aplicações. Primeiro, amado, se alguém na tua casa diz: ou você serve Jesus, ou você tem a mim, tá bom, tchau e bênção, vai com Deus, porque Jesus tem prioridade na minha vida. Mas se é a minha mãe, se é meu pai, tchau e bênção. O dia que você se arrepender, a gente volta a se falar. Jesus eu não abro mão. Em segundo lugar, esta aplicação é para os missionários, que às vezes deixam casas, pais, mães, e vão para cidades e países distintos por amor do evangelho. Em verdade vos digo, disse Jesus, que vocês terão 100 vezes mais em vossas vidas. Diga glória a Deus por isso. E eu termino, amados, com duas aplicações, dizendo: Jesus Cristo criou o evangelho pela sua obra. Ele pregou o evangelho pelas suas palavras, mas Ele próprio é o evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, nós não teremos nada sólido debaixo dos nossos pés. Portanto, sigamos o conselho de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por isso. Sem a gloriosa doutrina do evangelho, poderíamos pregar aqui coaching, poderíamos pregar autoajuda, poderíamos pregar palavrinhas bonitinhas, eu poderia aqui ficar sentadinho numa cadeira pregando palavrinhas bonitinhas. Nada vai valer. O que vale é o evangelho. E ponto final. Jesus Cristo, Senhor. Edifica a igreja sobre esta pedra e ela será vencedora. E em segundo lugar, Jesus é apresentado como o servo que está sempre em atividade, curando, libertando, pregando e ensinando. Jesus é descrito como um rei ativo, enérgico, que se move constantemente como um conquistador vitorioso. Vitorioso sobre as forças da natureza, as forças da doença, sobre os demônios e sobre o poder da morte. Esse é o Jesus vitorioso. Assim, portanto, saibamos, disse Jesus: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho do Jesus Cristo, que é vitorioso sobre todas as forças contrárias, inclusive sobre a morte, expulsando demônios, curando, libertando, em seu nome levando a verdade. E certamente, ovelhinhas amadas e benditas do Senhor, nós veremos pessoas regeneradas, pessoas curadas, pessoas santificadas e novas criaturas em Cristo Jesus. Temos um longo caminho pela frente. Vamos aprender boas doutrinas, doutrinas sólidas e bíblicas. E em nome de Jesus, veremos pessoas sendo novas criaturas para o louvor da glória do Pai. Edifica a igreja sobre a pedra e evangeliza o mundo com a verdade do evangelho. Assim seja, assim diz o Senhor.
Vamos louvar a Deus.